Oi, pessoal. Oi, Mari. Chegamos ao segundo episódio da nossa websérie de renda variável que preparamos para vocês. Oi, Nai! E é isso mesmo. No primeiro episódio, ouvimos nossos especialistas explorando o cenário para 2026, principalmente para a Bolsa Brasileira. E foi uma conversa excelente, né, Mari? Se você ainda não assistiu ao primeiro episódio, não deixe de conferir. Hoje a gente vai entrar no mundo da análise. E para isso, convidamos o Bruno e o Pezerico, que são co-heads do time de análise aqui da Bradesco Asset, para conversar com a gente. Sejam muito bem-vindos. Bruno, então vamos começar com você, explicando para a gente qual que é a diferença entre análise fundamentalista e análise gráfica. Obrigado, Nai. A análise gráfica é uma filosofia que é agnóstica ao valor dos ativos representados. Em outras palavras, é como se a empresa por trás daquela ação não importasse. Só o que importa é a tendência dos preços e dos volumes dos ativos em questão. A partir dessas variáveis, se identificam padrões que o analista gráfico acredita que irão se repetir no futuro. Mais uma vez, se aquela empresa é uma produtora de petróleo ou uma varejista de roupas, pouco importa para a filosofia gráfica. No caso da análise fundamentalista, a empresa por trás da ação é o ponto focal da análise. O analista fundamentalista vai estudar a fundo aquela empresa para estimar qual que é o valor dos ativos detidos e qual é a capacidade daquela empresa de gerar retorno para os seus acionistas. Só depois dessa definição é que o analista vai para o preço da ação no mercado para definir se aquele é um bom investimento ou não. E aqui na Bradesco Asset é o tipo de análise que a gente faz. Bom, e dado que a gente foca em análise fundamentalista, é sobre ela que a gente vai conversar. Pezerico, conta pra gente o que vocês levam em conta quando fazem uma análise fundamentalista. Obrigado, Mari. Através da análise fundamentalista, a gente busca por empresas com modelos de negócio robusto e com vantagens competitivas claras que nos dão conforto que o nível de resultado que projetamos para ela vai se repetir por vários anos e não vai decrescer ou ser disruptado, garantindo assim o retorno para os acionistas. Para definir o que é um modelo robusto, a gente estuda com detalhe as perspectivas macro e setoriais a que essas empresas estão submetidas. Comparamos as companhias com suas concorrentes, estudamos os incentivos que motivam a tomada de decisão dos executivos para juntar tudo isso e construir projeções que refletem o potencial de geração de resultados daquela empresa. Também é super importante fazer um mapeamento de riscos para monitorar onde podemos estar errado em nossas projeções. Por fim, olhamos para a nossa avaliação e comparamos com a precificação das ações em bolsa para definir se aquele é um bom investimento. Perfeito, Pezeri, ficou super claro. Então, a gente pode supor aqui, Bruno, que o dia a dia do analista é ficar sentado na cadeira, olhando planilha e analisando dados? De forma alguma. A grande verdade é que o analista passa mais tempo na rua do que no escritório. Essa definição sobre o que é um modelo de negócio robusto, muitas vezes ela é mais subjetiva do que objetiva. E, infelizmente, os dados não mostram sozinho toda a história e podem levar a conclusões erradas. Por isso é essencial que o analista gaste sola de sapato e saia para a rua para conversar com as empresas, visitar as fábricas, conversar com clientes, fornecedores, para então juntar as peças do quebra-cabeça e entender a história por trás dos dados. Mas falando de dados, é importante lembrar que a forma que consumimos é de extrema importância. A grande maioria das pessoas consomem dados que já foram tratados. E como consequência, vieses comportamentais naturais daquela pessoa podem distorcer as conclusões finais. Por isso, é super importante buscar os dados na sua forma bruta, em fontes primárias, sempre que possível, e produzir os nossos dados proprietários. E para finalizarmos, Pezerico, você pode compartilhar com a gente quais indicadores vocês consideram mais importantes para uma tomada de decisão? Claro, Mari. Existe uma série de indicadores importantes que acompanhamos, mas de forma geral, valorizamos muito os que refletem a rentabilidade das decisões tomadas pelos executivos das empresas. Crescimento pode ser uma ferramenta muito poderosa para a geração de valor, mas se esse crescimento vier com a rentabilidade errada, isso pode causar um efeito muito negativo para o valor das ações. Além disso, o preço que pagamos por aquela empresa pode prejudicar muito o retorno dos nossos cotistas.
É aquela velha máxima de que existe preço para tudo. Por isso, sempre olhamos para essa grande tríade de variáveis em conjunto: preço, crescimento e retorno. Para dar um exemplo prático, no caso de bancos, por exemplo, vamos olhar para crescimento de lucro em comparação com o ROI e o preço sobre o valor patrimonial para determinarmos a atratividade daquele investimento. Em empresas cíclicas como commodities, por exemplo, costumamos preferir os indicadores de EBITDA ao invés de lucro, uma vez que eles isolam os efeitos da oscilação da estrutura de capital das companhias. Então não tem uma regra geral. Cada caso é um caso, mas vale sempre lembrar da tríade preço, crescimento e retorno. Se uma dessas peças estiver faltando, a chance de cometer um erro de avaliação é bastante grande. Perfeito, foi muito boa essa explicação e esse bate-papo. Deu para perceber que aqui a análise vai muito além de olhar apenas os números. Obrigada, Pezerico, e obrigada, Bruno, pela conversa. Nesse episódio, a gente compartilhou com vocês sobre a análise fundamentalista e os seus desdobramentos. E no próximo episódio, vamos explorar a análise setorial e entender o papel do analista e do gestor. Te convidamos a acompanhar toda a nossa websérie. Obrigada por acompanhar a gente até aqui e até mais. Tchau!